Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas. Quarta-feira, dia 9 de julho do ano 2025. Estamos na metade de uma semana, já vamos indo já a partir de amanhã para o final da semana. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas, que a graça, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre vossas vidas nesta manhã de quarta-feira. Agradecidos a Deus por um novo dia de vida que Ele nos dá. Agradecidos a Deus porque estamos aqui para poder compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Hoje também se está comemorando 209 anos da independência da República Argentina. Queremos mandar nossos abraços a todos nossos amigos que nos seguem aqui, tanto no Instagram como no Facebook, nossos amigos argentinos, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Bom dia a nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de quarta-feira. Um grande abraço para a nossa irmã Maria, para a sua família, que Deus venha abençoá-los. Queremos compartilhar uma palavra do Senhor nesta manhã, que está no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Marcos, capítulo número 3. Evangelho de Marcos, capítulo número 3, vamos estar ali meditando na palavra do nosso Deus nesta manhã de quarta-feira. Já a minha companheira do mate já está aqui, madrugou hoje. Palavra de Deus, Marcos capítulo 3, começa nos dizendo assim no versículo número 1. Jesus entrou outra vez na sinagoga. Jesus entrou outra vez na sinagoga. Jesus entrou outra vez na sinagoga. Por que repetir isto? Porque Jesus frequentava a sinagoga. Nós devemos de seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele frequentava, ele sempre estava na sinagoga. Ele não faltava a uma reunião na sinagoga. Era uma constante dele. Assim como nós não devemos tampouco de faltar aos nossos cultos. Então, quando alguém falar, mas não é necessário estar numa igreja, então o que fazia Jesus na sinagoga? O que ia fazer Jesus na sinagoga? Ele somente ensinava, ou ele ia ouvir também os ensinamentos que ali se transmitiam na sinagoga? Isto foi ensinado pela sua mãe e pelo seu padrasto, vamos dizer assim, José. Desde pequeno, Jesus frequentou o templo, frequentou a sinagoga. O início do seu ministério, que nós já vimos aqui, foi numa sinagoga. E por aí vamos encontrando seguidamente Jesus dentro de uma sinagoga. Então isto nos ensina que nós devemos também de congregar, de buscar um lugar onde nós possamos ouvir a palavra de Deus, onde nós possamos estar em comunhão com nossos irmãos, uma vez, por lo menos uma vez na semana. Todo final de semana, Jesus estava na sinagoga. Mas esta sinagoga vai ter algo muito especial. Vai ter algo especial ali na sinagoga. Porque estava ali um homem que tinha uma mão seca. Tinha um homem que tinha uma mão seca. Tinha uma deficiência física, este homem. E segundo os costumes da época, a tradição da época, este homem, ele não podia estar no lugar comum da sinagoga, ali no centro.
senão que ele tinha que estar mais recluído. Por exemplo, para que você entenda, as mulheres não entravam na sinagoga. Elas ficavam num recinto ali, onde estavam ouvindo tudo, mas elas não tinham participação e não podiam estar sentadas lá junto com os homens. Esse era o costume da época de Jesus. Agora, este homem, por ter um defeito físico, ele tampouco poderia misturar-se, vamos dizer assim, junto com as demais pessoas que estavam ali na sinagoga. Pois, de acordo à tradição, de acordo aos ensinamentos da época, ele poderia ser até amaldiçoado, porque tinha um defeito físico. Por ter um defeito físico, ele era totalmente discriminado. Ele era afastado da sociedade, incluindo a sinagoga. Para que você vá entendendo a questão. Agora ele estava ali, naquela sinagoga. E os fariseus, os líderes da sinagoga, diz a palavra de Deus que observavam a quem? A Jesus. Estavam observando a Jesus. Eu me atreveria a dizer, não diz a palavra de Deus, nunca ouvi falar isto tampouco, mas lendo esta palavra e meditando nela, eu me atreveria a dizer que este homem com a mão seca, os fariseus levaram ele de propósito ali para dentro da sinagoga. Por quê? Porque Jesus não poderia curá-lo nesse dia de acordo à tradição deles. Por quê? Porque era um dia de repouso. Era um dia de repouso. E Jesus não poderia fazer absolutamente nada. Não poderia curar aquele homem. Por esta razão é que eu penso que Miriam, bom dia, bom dia. Um grande abraço para Miriam, Dona Celi, Paulo, Enzo e Gabi. Que Deus abençoe poderosamente a família nesta manhã. E observavam se o curaria no dia de repouso. Para quê? Para poder acusá-lo. Por isso é que eu penso que este homem estava de propósito ali. Que eles tinham preparado uma armadilha para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que ele viesse curar aquele homem, justamente no dia de repouso, para que eles pudessem também acusá-lo de alguma coisa. Que eles pudessem então dizer que ele estava blasfemando, que ele estava cometendo uma heresia. Essa seria a palavra exata nesta manhã ao curar aquele homem. Mas qual seria a atitude do Filho de Deus diante de um homem que tinha uma necessidade eminente? Agora, também não podemos esquecer de que Jesus é Deus. Ele era Deus, é Deus e continuará sendo Deus. É Deus encarnado na terra. É Deus que estava sentado ali dentro daquela sinagoga. E Deus, Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece o mais profundo que existe na nossa alma. Ele conhece nossos pecados, conhece nossos egoísmos, enfim, Ele conhece absolutamente tudo de nós. E Ele, logicamente, estava sabendo o que aqueles homens estavam pensando ou estavam planejando fazer ali naquele lugar. Que era de poder, então, acusar o mestre de alguma blasfêmia ou de alguma heresia. E para toda blasfêmia ou heresia, logicamente, que o castigo era a morte. E essa morte, então, seria por apedrejamento. Ele seria morto a pedradas. Se confirmasse
uma blasfêmia, se se confirmasse uma heresia de parte de Jesus. Agora, Jesus vai olhar para aquele homem. Ele vai ver a necessidade daquele homem. Se nós analisamos na palavra de Deus, a graça, a misericórdia de Deus com aqueles desvalidos, com aquelas pessoas que são discriminadas, com aquelas pessoas que são deixadas de lado pela sociedade, vamos ver que a grande maioria dos milagres de Jesus foi justamente com essas pessoas. Marcos capítulo número 1, ele vai curar um leproso, por exemplo. O leproso era totalmente discriminado. Temos logo a mulher do fluxo de sangue, também ela era discriminada. Ela não podia estar em sociedade porque era considerada imunda. Agora, este homem estava ali, tinha a mão seca. Ele também era considerado um amaldiçoado por aquela sociedade, por aquelas pessoas que ali viviam nesta cidade ou em toda a região. Ele não tinha a liberdade de poder participar das reuniões, dos cultos, vamos dizer assim, para você poder entender melhor, com total liberdade, porque ele era discriminado. Agora, neste dia, ele estava ali. Este dia, ele estava naquele lugar. Bom dia, nossa irmã Mari. Que Deus abençoe poderosamente sua vida na cidade de Taquarembó. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã, assim como também todos aqueles, antes que me esqueça, têm me reclamado muito isto, aqueles que sempre estão assistindo nossas lives, logo, não desta hora, mas logo nos grupos, no WhatsApp, no Facebook mesmo, como nossa irmã Hilda, lá na cidade de Artigas, Nelson, lá na cidade de Artigas, e por aí vai indo. Temos nossos irmãos da Argentina, enfim, por todos lados, temos alguns irmãos, Wilson, Eber, em Taquarembó também. Aí vamos nós lembrando desses irmãos que sempre estão conosco, assim também como a irmã Berna, a irmã Estela Mari, enfim, todos aqueles que sempre estão assistindo nossas lives, enviando suas mensagens e nós apoiando, compartilhando esta palavra do Senhor deste dia, e assim como também compartilharam as outras. Nossa irmã Rosa, lá na cidade de Solimar, também sempre está com nós também. Rosita, na cidade de Artigas, sempre está com nós também. Cândido, na cidade de Ituzaingó, na República Argentina, na província de Corrientes, sempre está conosco também. Enfim, são muitos aqueles que, Jacir, lá no Paraná, também sempre está nos assistindo no WhatsApp. São muitos aqueles que nos assistem e que enviam suas mensagens. Bem, este homem, dizia eu, que ele estava ali, naquele lugar, e eu não tiro a ideia de que os fariseus, que eram muito astutos, que eram hipócritas, maliciosos, tivessem levado este homem ali, àquele lugar, de propósito, para tentar, para provar ao mestre. Agora, qual vai ser a surpresa dele? Jesus não vai se intimidar com aquilo que eles pensam. Jesus não vai se intimidar com aquilo que eles possam querer fazê-lo. Porque Jesus sabia os tempos. E ele sabia de que morte ele iria morrer. Agora, cada milagre, cada ação destas que o Senhor fazia, era um passo mais que ele se aproximava da crucifixão. Era um passo mais que ele se aproximava da sua morte. Pois estes homens maliciosos, nós vamos ver no finalzinho desta passagem como estes homens, assim como os políticos do dia de hoje, buscam alianças políticas
para poderem fazer alguma coisa. Às vezes bem para o povo, outras vezes ruim para o povo. Mas buscam alianças políticas. E os fariseus buscavam alianças também com aquelas outras seitas que existiam em Israel, que eles, com algum deles, eles tinham severas discrepâncias, como são os saduceus, mas eles se uniram aos saduceus logo para poder crucificar ao mestre. Agora, Jesus, conhecendo o pensamento destes homens, ele vai dizer ao homem cuja mão era seca: coloca-te no meio. Coloca-te no meio. Quebrou toda sorte de protocolo que existia ali naquela sinagoga. Aquele homem não poderia parar-se no meio. Ele não poderia vir para ali, para aquele lugar, pois ele tinha um defeito físico. E é justamente isso que Jesus quer consertar. Ele quer consertar o que? Os nossos defeitos. Por isso nós falamos que vamos caminho à perfeição. Mas para que você tenha uma ideia, nós vamos alcançar verdadeiramente a perfeição o dia que nós aprendamos a amar aos nossos inimigos. Aí chegamos à perfeição. Amar aqueles que nos fazem mal. Amar aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que caluniam. Amar aqueles que murmuram contra as nossas vidas. Aí nós vamos alcançar, sim, a perfeição. Mas vamos em frente. O homem vai se colocar no meio. Imaginem aquelas pessoas que ali estavam. Elas começaram a olharem para aquele homem. Alguns estariam olhando para os fariseus. Outros olhando para Jesus. E o que vai acontecer agora? O que eles vão fazerem? O que eles vão dizerem? Vão expulsarem Jesus? Já Jesus estava, aos olhos humanos, ele estava quebrando uma regra. Ele estava fazendo aquele homem colocar-se no meio daquela sinagoga. Um homem com defeito físico. Mas como é possível isto? Como muitas vezes também nós julgamos aqueles que muitas vezes se afastam do corpo de Cristo, se afastam da igreja, vão embora e logo voltam, e depois da sua reconciliação, ao tempo Deus restaura a vida daquelas pessoas e restaura os seus ministérios. E aí começam as murmurações dentro da igreja. Ah, porque o pastor colocou fulano a fazer isto e não colocou a fulana que faz tanto tempo que está ali dentro e que é fiel. Porque é Deus quem dirige a própria igreja. A igreja é de Cristo, não é de pastor algum. Os pastores somente fazem aquilo que o Espírito Santo de Deus direciona que façam. É simples. Agora, criticamos e murmuramos daqueles que voltam à casa do Senhor. Assim como as pessoas estariam pensando mal deste homem que tinha a sua mão seca. Agora ele está parado ali no meio da sinagoga. Agora, Jesus vai dizer o seguinte, versículo número 4. E também lhes disse: é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar perecer no dia de repouso. Mas eles mantinham o quê? Silêncio. O que é mais importante? Salvar uma vida ou cumprir estritamente o dia de repouso? Se tivesse uma pessoa afogando-se, não a ajudariam? Em outras palavras, era o que Jesus está fazendo eles refletirem, meditarem, pensarem.
nas suas tradições, nas suas crenças, na sua religiosidade. Muitas vezes nós aparentamos mais religião que cristianismo, que conversão, que servir a Deus. Ainda nos nossos dias de hoje tem esse tipo de pessoa que te julgam até pela maneira de vestir. Que se colocam no lugar de Deus para julgar, para criticar, para acusar. Eles então mantinham silêncio, ficaram quietos, esperando, estavam ali olhando o que Jesus iria fazer. E ele olhando-os, veja bem o que diz a palavra de Deus. Como Deus olha aqueles que discriminam, aqueles que não querem fazerem o bem, aqueles que criticam quando você faz o bem para alguma pessoa. Às vezes, até criticam, você tem uma cesta básica para dar para alguém, você dá para uma pessoa, e quando alguém fica sabendo, mas por que deu para aquele? Por que deu para aquele, que aquele tem isto e aquilo? Por que não deu para fulano? É verdade? Sempre vamos ter críticos ao redor. Agora, devemos de aprender a descartar essas críticas destrutivas, descartar toda sorte de males que venham contra nossas vidas e colocar a nossa confiança no Senhor e continuar em frente. Se a nossa consciência não está nos repreendendo, tudo bem. Agora, se a nossa consciência está nos repreendendo, maior é Deus que a nossa consciência. É o Espírito Santo falando conosco. É o Espírito Santo direcionando. É o Espírito Santo dizendo, fizeste errado. Isso vem imediatamente. Cuidado com se colocar de promotor e juiz do teu irmão. E ele olhando-os com indignação, entristecido devido à dureza dos seus corações. Devido à dureza dos seus corações. O profeta Ezequiel, ele faz uma oração e diz, Senhor, arranca os corações de pedra e coloca corações de carne. Tem pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas que têm corações de pedra. Seu coração não foi transformado. Os fariseus conheciam a palavra de Deus? Claro que conheciam. Eram eles que ensinavam na sinagoga. Eram eles os responsáveis por transmitirem o conhecimento das Sagradas Escrituras para o povo. Ali estavam sacerdotes, ali estavam levitas, que formavam parte dessa seita chamada fariseus. Ela iniciou-se com uma boa intenção, mas logo eles foram desviando-se da verdade. Um dia vamos falar sobre os fariseus, como eles se desviaram, como começaram a colocar carga sobre o povo que o povo mesmo não podia suportar. Como tem muitos hoje que colocam cargas também sobre o povo que o povo não pode suportar, que o povo não aguenta. Às vezes nós queixamos disto e daquilo, mas tem cargas que não se pode suportar. Cristo nos chamou à liberdade. Sejamos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Sejamos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. A dureza dos seus corações. Pessoas que não têm amor pelo seu próximo. Qual é o grande e principal mandamento? Vilberto, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida
nesta manhã. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito e até o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento que Jesus nos ensinou. Agora, os fariseus conheciam este mandamento? Claro que sim. Este mandamento até é uma oração. E Jesus lhe disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a mão lhe foi restaurada. A mão lhe foi restaurada. A maldição que estava sobre aquele homem foi quebrada naquele mesmo momento. A maldição que estava sobre aquele homem foi desfeita naquele mesmo momento. Recuperou o movimento da sua mão. Imagine a alegria daquele homem, a felicidade daquele homem de ter a sua mão totalmente restaurada. E Jesus continua restaurando vidas. Restaurando vidas. Talvez alguém não tenha a mão seca, mas está com a sua alma seca, a sua alma morta. Não tem alegria da salvação. Não conhece ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pessoas que não entendem, não compreendem o amor infinito de Deus por cada um de nós. Aquele homem teve a sua mão restaurada. Se foi uma armadilha, como eu falei no começo, que os fariseus fizeram para Jesus, saiu totalmente errada. Se eles foram usar aquele homem saiu abençoado daquele lugar. Saiu curado. É isso que o Senhor faz. Ele restaura vidas. Ele restaura vidas. Ele dá liberdade. Ele cura seu corpo, sua alma. Necessitam serem curadas pelo poder do nome de Jesus. Agora, qual foi a atitude dos fariseus? Qual foi a atitude destes homens religiosos que estavam ali? Quando os fariseus saíram, imediatamente foram ter com quem? Com os herodianos, que era outra seita que existia na época. Foram buscar aliança, foram buscar apoio, urgentemente foram buscar um apoio dos herodianos. Sim, necessitamos do apoio de vocês. Por quê? Para poder condenar a Jesus. Olha o que diz o versículo número 6. Quando os fariseus saíram, imediatamente foram ter com os herodianos e para se confabular contra ele, de modo como o matariam. Jesus era uma ameaça para os religiosos da época. E continua sendo nos dias de hoje. Jesus quer restaurar a tua vida. Talvez não é uma mão seca, mas é problemas da tua alma, dos teus sentimentos, das tuas emoções. Que tal nesta manhã, de quarta-feira, 9 de julho de 2025, você clamar ao Senhor por uma restauração total na sua vida. Alguns dizem: eu quero ter a comunhão novamente. Eu quero me reconciliar com Deus. Eleva teus olhos para os montes, que é de lá de onde vem o nosso socorro. E nesta manhã vamos orar por isto.
Aperta os olhos aí onde você está e vamos orar junto nesta manhã, para que Deus venha restaurar a tua vida espiritual, venha restaurar o teu ministério, porque Deus te chamou para um ministério. Até quando vai ter o teu talento enterrado? Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que tu venhas, meu Pai, nesta hora, ministrar sobre aqueles corações que estão endurecidos. Que tu venhas operar, Senhor, um milagre, Senhor Deus, de restauração nessas vidas, meu Pai. Senhor, vem quebrar toda sorte de maldição, tudo aquilo que não procede de ti, oh meu Pai. Que tu venhas, Senhor, trazer liberdade nesta manhã, meu Deus. Senhor, restaura também ministérios, talentos que têm sido enterrados, venham serem desenterrados, meu Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos pedindo nesta manhã, Pai. Senhor, por essa pessoa que com um coração sincero e fazendo uma oração sincera nesta manhã, está pedindo, Senhor Deus, uma transformação total na sua vida. Que tu venha, sim, Senhor, trazer salvação para essa casa, para essa família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este dia venha ser um dia abençoado para todos aqueles que creem no teu nome. Que onde colocarem a planta dos seus pés, esse lugar venha ser abençoado. E tudo aquilo que eles fizerem ou tocarem, venha ser prosperado, meu Pai. Deus eterno, abençoa este dia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, 20 e 30 horas, em espanhol, estaremos novamente aqui. Estamos falando dos milagres messiânicos. São 4 milagres que somente Jesus poderia ter feito. Que a graça e que a paz do Senhor seja sobre suas vidas nesta manhã